Bem-vindo a todos ao meu podcast Fazendeiro do Universo, que é um podcast que pensa e reflete os momentos e os saberes da vida. Bom, eu sou o poeta Cauã Sabino e sou também amante da filosofia. Estou começando agora aqui no podcast uma série de pensamentos e reflexões que venho discutir e tentar chegar a uma conclusão, mesmo que não haja verdade absoluta. Então, eu te convido a refletir e não necessariamente a chegar a uma conclusão, mas para pensarmos mesmo sobre coisas da vida por aí. Certo, e hoje, como vocês já devem ter visto neste primeiro episódio da série, vamos falar então sobre não saber. Mas calma lá, que eu não vou falar coisas inúteis nem coisas tão óbvias. Por ora, na verdade, isso depende muito do teu ponto de vista, mas por favor, não se prive de outros pontos de vista nem de outros pensamentos. Vamos refletir. E bom, eu começo aqui então com a frase "só sei que nada sei". Tu já deve, obviamente, ter ouvido esta frase, né? De Sócrates, grande filósofo aí, tanto que os filósofos anteriores a ele são chamados de pré-socráticos. Sócrates, de fato, teve um peso enorme na filosofia. Mas a priori, para desenvolvermos nosso próprio pensamento aqui e agora, vamos falar então, jamais pense que já sabe. Essa é a frase que usaremos aqui, né? Essa desumildade, essa pobreza intelectual de achar que já sabe é extremamente bloqueadora. Isso priva a pessoa de saber mais e, por consequência, a pessoa vive somente naquele mundo, né? Pensando que já sabe, que não há nada que não saiba demais. E saber que não sabe é importante demais para não nos deixar enganar. Nós vivemos melhor sabendo que não existe verdade absoluta. Depois que a gente entende, compreende isso, nós vivemos melhor e talvez até mais leves. Eu, particularmente, acho que cada ser nesse mundo, né, tem que desenvolver sua própria verdade, seu próprio pensamento. Não que isso precise necessariamente estar correto, né? Tá claro que Sócrates, com aquela frase "só sei que nada sei", não queria dizer que ele não sabia nada, né? E muito pelo contrário, ele demonstrou tamanha sabedoria com aquela frase que tu não imagina. E contar-te aí agora um caso que aconteceu comigo essa semana, que foi conversando com um rapaz amigo meu. E numa conversa então eu advertia amistosamente que ele nunca devia achar que já sabe tudo, né? Porque é muito bloqueador, enfim. Ele, meio sem interesse, talvez num tom até de deboche, disse a seguinte frase: "Eu acho bom o pensamento, mas não pensei muito nisso aí que você disse, porque eu já sei." e perceba, né? Eu tinha acabado de falar do perigo daquilo, mas enfim, eu não o culpo, né? Nem entendo o que culpar, mas o fato é que ele agiu como uma pessoa que acha que já sabe, mas também às vezes é um ponto de vista dele, né? Cada um com o seu pensamento lá, cada um com a tua filosofia. E esse assunto eu acho importante demais de debater, né? Pois existem pessoas assim em vários lugares, no trabalho, na rua, até na família, né? Ou ainda pior, existem pessoas assim até mesmo no meio educacional, né? Devemos tomar muito cuidado para não achar que já sabemos. É preciso cautela, porque pode ser contagioso. Essas pessoas geralmente se sentem melhor, né? Achando que já sabem. Talvez elas se sentem mais amparadas. O ser, né, que pensa que já sabe chega a ser arrogante, rapaz. E muitas das vezes fala assim sempre num tom autoritário, como se fosse só ele que sabe tudo. E no mundo hoje em dia, principalmente nesse ano de pandemia, rapaz, não tá tendo mais espaço para seres assim. E para terminar, eu gostaria de propor uma reflexão com uma frase: "Só poderíamos dizer ao certo que o errado não está certo. Mesmo assim sendo, poderíamos certamente estar errado." Perceba a ironia dessa frase, né? Ave Maria, a única certeza é que não existe a certeza e que ela, por sua vez, é um ponto de vista. Ora, pois, se eu acho que tal coisa está certa, logo o que é contrário a este meu pensamento e nosso ponto de vista será o errado, né?
E assim acontece com pessoas que têm o ponto de vista diferente do meu, né? Que têm o pensamento diferente do meu. Então, por isso, falo desta questão do ponto de vista. As pessoas, muitas das vezes, por obsessão em saber, não enxerga aquilo que está na frente dela, né? Aquelas coisas óbvias que ele quer tanto saber, mas aquela obsessão não deixa. E essa frase dita agora há pouco, ela também sustenta a ideia de que não existe verdade absoluta, né? De que a verdade é individual e que cada ser nesse mundo habitante desenvolve a sua própria, porém não única, verdade, né? É isso, né? Essa verdade sem saber se é verdade mesmo, né? Bom, caros ouvintes, chegamos ao fim. Encerro assim mais um podcast que agora está também no YouTube, deixando-te com esta reflexão. Espero do fundo do meu coração que tu tenha gostado. Se gostou, semana que vem tamo aqui de novo. Um forte abraço e até mais.